E aí galera, aqui é o Rui Maurício do Brasil Fantasy Football e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos aí fazendo o nosso preview da rodada 10 do Fantasy, rodada 10 da NFL, né? Já chegamos à 10ª rodada, né? Quando começa a NFL, a gente tá mais perto do fim do que do começo, né? Depois a off-season ela é gigantesca. Mas vamos seguir, vamos aproveitar esse momento sem reclamar de jogos bons, ruins, enfim. Vamos aproveitar que a NFL está aqui, vamos aproveitar o nosso Fantasy Football que termina antes, inclusive, da NFL. Então não desista, siga brincando. Se você já está eliminado praticamente, não tem problema. Segue incomodando, segue tirando vitória daqueles caras que estão lá em cima, que é muito bacana. Então além desse nosso preview da rodada 10 do Fantasy, temos também algumas opções de trocas para essa semana. Algumas ligas já fecharam, né? Algumas ligas fecharam na semana 9, a Super League fecha na semana 10, tem liga que fecha só para os playoffs, então a gente ainda tem conteúdo aí de trocas por mais alguns dias. Antes de começarmos a falar de todos esses detalhes, vamos falar de algumas notícias dessa quarta-feira, que a gente começa já a conseguir encaminhar a semana, conseguir identificar alguns pontos de que a gente precisa observar de jogadores que podem não estar participando do jogo do final de semana. Tem gente aí com Covid, tem gente chegando em time, tem gente saindo de time. Então tem bastante notícia pra gente passar. Vou tentar passar um pouquinho mais rápido essas notícias, que senão, acho que semana passada essa parte de notícias eu fiquei uns 20 minutos falando com vocês. É muito tempo. Falar um pouco menos aí, dar menos opinião e seguir o baile, trazer informação, que é o que a gente precisa nesse momento. Mas antes de falar de tudo isso, a gente teve, né, o Monday Night Football na segunda-feira. O Pittsburgh Steelers bateu o Chicago Bears 29-27, com umas situações aí bem pra lá de estranhas, né, da equipe de arbitragem, mais especialmente do Tony Corrente. Ele que já tem 69 anos, o árbitro daí da NFL, não sei quantos anos de carreira ele já tem, mas eu pesquisei para ver a idade dele, porque em algumas jogadas a gente sabe que os juízes eles têm uma lógica, né, de chamar falta, aquela história, holding, offense, number tal, 10-yard penalty, automatic first down, enfim. Em algumas situações eu via que ele dizia defense, tal coisa, mas tá ruim o negócio aí, né? Ou there's fouls by both teams, enfim, tem falta pros dois times, e aí tu fica meio que assim, né? E aí teve uma jogada que o jogador dos Bears, não só essa, né? Mas essa foi a que mais chamou a atenção. O jogador dos Bears, segundo o Tony Corrente, fez um taunting, né? Fez aquela falta de incomodar o adversário, né? Essa falta pessoal, vamos dizer assim, de incomodação, de provocação, melhor dizendo. Só que foi muito estranho, porque ele levantou e tal, comemorou, fez alguma coisa ali, e daqui a pouco ele foi passar pelo Corrente, e o Corrente jogou a bunda para trás, bateu no jogador, e nisso já puxou a flagzinha, já deu a flag pro jogador dos Bears. Então ele disse que foi o taunting, mas foi muito estranha a jogada. Eu acho que, assim, Tony Corrente, muito obrigado pelos seus serviços e até curta a sua aposentadoria, que vai ser bom pra todo mundo. Mas falando de fantasy, voltando pra aqui, né, eu tive que falar desse assunto, foi assim, quem não viu, procure aí o vídeo, coloca Tony Corrente, já vai aparecer. O Tony é com isso, o Corrente é como a gente tá falando mesmo, corrente de qualquer coisa. Mas enfim, falando de fantasy, Justin Fields teve um jogo muito bom, muito interessante, né? Acabou entrando nesse hall de quarterback 1 da semana, com suas 291 jardas, um touchdown. Teve uma interceptação, mas correu mais uma vez, correu bem, 45 jardas para ele. No jogo corrido, tivemos mais carregadas para o David Montgomery. A gente já imaginava que o Khalil Herbert teria um decréscimo. Participou do jogo, mas apenas 4 carregadas contra 13 do Montgomery. Isso já nos mostra bastante coisa. No jogo aéreo, Darnell Mooney mais uma vez se sobressaiu sobre o Allen Robinson, né? Ele teve uma carregada para 15 jardas, mais um touchdown, e 3 recepções para 41 jardas e outro touchdown
aéreo, o que ele colocou aí dentro de uma posição entre os 12 melhores wide receivers na semana. Allen Robinson não teve sua pior semana, 4 de 6, 68 jardas, mas ainda assim segue sendo irrelevante para o Fantasy. Cole Kmet, mais uma vez, por mais uma semana seguida, ele apareceu. Foram 6 recepções em 8 tentativas para 87 jardas. Na verdade, eu me embaranei aqui. Ele apareceu nessa semana. Na semana passada ele já tinha tido 6 targets. Na semana anterior ele tinha tido 6 targets. Antes ele teve 5 targets, então ele vem sendo acionado. Ele não vinha sendo um nome interessante pro Fantasy. Nesse jogo ele foi, até que foi ok. A gente tem que ver daqui pra frente como é que ele vai sair, se ele vai ser algo relevante como se esperava lá no início da temporada. Do lado dos Steelers, Big Ben, nada demais em pontuação. Najee Harris fez seus 15.3 pontos, foi um running back 1 na semana, em 22 carregadas, 62 jardas no touchdown, mais 3 recepções para 16 jardas. Mas a gente esperava um jogo muito melhor do Najee Harris. Eu particularmente achava aí que esse jogo ele ia passar dos 20 pontos e ia lá entre top 3 aí da semana. No jogo aéreo, o destaque foi pro tight end Pat Freiermuth, com 5 recepções, 43 jardas e 2 touchdowns, o que lhe colocaram como o melhor tight end da semana. Se vocês lembram, na semana passada eu disse que o matchup era difícil, que eu até, inclusive, não indicaria utilizá-lo. Até nas minhas ligas onde eu peguei, eu fui, por exemplo, de Tommy Sweeney, ao invés de ir atrás de um Pat Freiermuth, para ter uma ideia, e me lasquei, né? Bom, mas é isso aí, vivendo e aprendendo. O Deontay Johnson também teve aí seus pontinhos, né? 5 recepções para 56 jardas. Claypool teve apenas 3 recepções, mais uma vez foi um bust. E o Deontay Johnson também acabou sendo um bust, né? Apenas wide receiver 3 nessa partida. Vamos falar agora das notícias, começando com notícias de lesões, de Covid. Começando principalmente com essa de Covid do Nick Chubb, né? Testou positivo para Covid-19, ele está vacinado, então ele vai precisar de 2 testes negativos em 24 horas para poder se liberar para o final de semana. Quem também entrou no protocolo de concussão junto com ele foi o Demetric Felton e também teve mais um jogador, que agora não me lembro exatamente quem é. O John Kelly, o outro running back, John Kelly, ex-Los Angeles Rams, também foi colocado na reserva de Covid. Esses a gente não tem informação se estão vacinados ou não, mas o que tudo indica é que ainda com Kareem Hunt fora, a gente pode ter mais uma semana de D'Ernest Johnson. Se você segurou ele na equipe, eu teve numa liga que eu consegui pegar ele nos waivers, já tinham dropado ele, sem... Claro, isso não é um movimento errado terem dropado o D'Ernest Johnson quando o Nick Chubb voltou, mas que abre uma brecha aí para um bom waiver na semana. Não foi destaque na segunda-feira nesse podcast de waivers, porque a notícia do Nick Chubb saiu apenas na terça-feira. James Robinson deve estar liberado para jogar na semana 10, então não veremos mais Carlos Hyde e podemos... Carlos Hyde, não Carlos Hyde, né? Hyde é outro cara. James Robinson, então, deve jogar na semana 10 e deve voltar a contribuir, como ele sempre contribui, para o nosso Fantasy Football. Latavius Murray, para quem está avaliando a situação dele, Devonta Freeman, não participou dos treinamentos na terça-feira com problema no tornozelo. O Tua Tagovailoa, que joga nessa quinta-feira, quarterback do Miami Dolphins, com problema no dedo, deve ser uma decisão de jogo, deve ser da hora do jogo a decisão, ele ou Jacoby Brissett. Eu digo por experiência própria, tá? Eu não escalaria nem o Brissett nem o Tua se ele tiver disponível, tá? Porque uma partida contra os Ravens não é interessante para nenhum quarterback desse nível. Pelo menos é o que a gente imagina. Kareem Hunt, como eu falei, né, já é uma certeza, tá? Ele não estará disponível na semana 10. Então, ou Nick Chubb volta da reserva de Covid, ou se não, teremos D'Ernest Johnson mesmo como o grande titular. Antonio Brown, o wide receiver aí dos Buccaneers, ele que está com um problema no tornozelo, ele parou de utilizar a botinha. Então isso vamos dizer assim, ele está melhorando, né? Isso mostra que ele está mais próximo do retorno do que ele estava na semana passada, mas ainda a sua situação é incerta quanto à participação na semana 10. Big Ben, ele tem um problema no ombro e vai continuar jogando com esse problema no ombro. Então,
Não espere tantos passes longos. A gente viu, inclusive, ele tentando passes longos, até acertando, mas o passe foi muito menos. Eu fui muito mais perto do que ele imaginava. Por isso, é uma preocupação para os wide receivers. Até porque ele não vem sendo um cara relevante no fantasy já faz um bom tempo aí. Zach Moss, que está com uma concussão, não participou dos treinamentos nesta quarta-feira. Então, aí eu falei na segunda, né? Devin Singletary, se ele tiver... Se o Moss não jogar, eu acho que vai ser uma baita escolha. O confronto é favorável, então... T.Y. Hilton, em compensação, com concussão, retornou aos treinamentos nessa semana. Teoricamente, ele deve jogar no final de semana. Vamos ver se não tem nenhuma outra lesão, porque é um cara injury prone total, né? Rob Gronkowski perdeu novamente os treinamentos nessa quarta-feira com um problema nas costas. Então, o que a gente vai falar do Gronkowski, né? Depois do início sensacional, ele não consegue mais aí se manter saudável, não consegue mais atuar de forma contínua, né, no nosso fantasy. Eu tenho ele no Scott Fishbowl, tava de olho nessa situação. Tomara que ele retorne, que ele retorne. Fui de Tommy Sweeney na semana passada e me lasquei. Kyler Murray não participou dos treinamentos nessa quarta-feira com problema no tornozelo. A gente tem uma notícia um pouco mais animadora, que é a volta do Chris Carson da Injured Reserve. Está lá desde a semana 4 com problema no pescoço, está designado a voltar. Ainda não é certo se ele vai jogar ou não, mas ele está já liberado daquelas semaninhas que ele ficou fora em função da Injured Reserve. Outro cara que está designado a retornar, mas ainda não sabemos se ele irá retornar nessa semana, é o Clyde Edwards-Helaire, que ele teve um problema no joelho apenas depois daquela trombada absurda. Deve voltar, é uma opção de repente para se voltar na semana, mas ainda não é certo. Como não é certo, sempre rola aquela tentativa daqui a pouco de uma troquinha, não tem muita notícia que ele vai voltar, tu consegue pegar ele ainda barato se tu tá pensando aí em tentar um cara daqui pra frente e que não pague tão caro, né? DeAndre Hopkins não participou dos treinamentos na quarta-feira, assim como o Kyler Murray. O Kyler Murray tem um problema no tornozelo, ele tem um problema de hamstring, problema na coxa, então ainda não sabemos também, novamente, ele já não participou do último jogo, e se ele não participar dos treinamentos nessa semana, olha, quase certo que ele não vá de novo a campo. Eles não vão forçar uma lesão pensando já em playoffs, com certeza não vão. Sam Darnold, com problema no ombro, deve perder entre 4 a 6 semanas e será colocado na Injured Reserve. Inclusive a equipe já foi atrás de quarterback, né? Ela trouxe o Matt Barkley, se eu não estou enganado, vamos ver aqui, Matt Barkley, mas ainda não sabemos quem vai ser o titular. Eu acredito que seja PJ Walker, o cara tá lá, né? Tu não vai trazer um cara para ser teu titular desse porte, né? Se daqui a pouco voltasse um Ken Newton da vida, a gente podia pensar diferente. Scott Miller, o wide receiver dos Buccaneers, que já foi destaque no Fantasy em algumas rodadas do ano passado, em outras temporadas, tem uma chance de jogar nesse domingo. E se o time estiver sem o Antonio Brown ainda, e há uma chance do Chris Godwin não participar dessa partida, quem sabe ele tem uma chance aí de ser um wide receiver 3 na semana. Ryan Fitzpatrick está tendo progresso no seu problema no quadril, mas ainda não tem expectativa de retorno. A gente até esperava que após a semana de bye ele poderia de repente estar disponível, mas ainda não chegou a hora dele voltar. Baker Mayfield, com problema no pé, treinou de forma limitada nessa quarta-feira, outro cara a se avaliar até o final de semana. Logan Thomas, ele ainda não está treinando com a equipe, então ele que teve um problema de hamstring também foi colocado na Injury Reserve, se eu não estou enganado, ou não, agora eu não lembro. Mas enfim, ele voltou, ele estaria para voltar nessa semana, mas ainda não progrediu e tem uma pequena chance de jogar na semana 10. Alvin Kamara não participou dos treinamentos nessa quarta-feira com problema no joelho, considerado dia a dia, ainda não nada a se preocupar, ele deve jogar na semana 10, mas vamos acompanhar na semana se ele vai treinar ou se ele vai ser realmente uma decisão no jogo do domingo. Acho que é domingo, né? Que a equipe joga. Agora eu não lembro, mas quinta-feira não é, segunda-feira acho que não joga o Saints também, mas enfim. Cole Beasley não participou dos treinamentos nessa quarta-feira com problemas aí
Nas costelas, ainda também não sabemos se ele estará disponível. Se ele participar dos treinamentos da semana, deve jogar. Dawson Knox retornou aos treinamentos, o tight end do Buffalo Bills, que teve um problema na mão, ele quebrou a mão, né? Quebrou a mão, não sei se foi até naquela jogada do... Eu não encontrei essa informação, se foi na jogada que ele lançou o touchdown. Todo errado, ou se ele tinha quebrado antes e aquilo lá foi só um resquício de como estava ruim a mão dele. Retornou de forma limitada, a gente ainda não sabe se ele vai jogar, mas há uma grande expectativa de que sim, ele esteja em campo já neste final de semana. Jamal Williams, running back do Detroit Lions, não participou dos treinamentos na quarta-feira, ainda não está 100%, então ainda deve ganhar um pouquinho mais de descanso nessa semana para estar liberado para o jogo do final de semana. Pelo menos é o que a equipe espera, que ele esteja liberado. Rondale Moore tem um problema no pescoço e, provavelmente consequência, uma concussão. Não participou dos treinamentos nesta quarta-feira. Ainda não se sabe se ele vai conseguir retornar para o final de semana. A expectativa é de que talvez ele não esteja disponível. Chase Edmonds com problema no tornozelo também não participou dos treinamentos lá nos Cardinals nessa quarta-feira. Muita gente fora, né? Edmonds, Moore, DeAndre Hopkins, Kyler Murray. E a expectativa deles é que ele não esteja disponível para o jogo do final de semana. Ele que deve perder algumas semanas e pode ser inclusive colocado na Injury Reserve com esse problema aí no tornozelo. Noah Fant voltou da reserva de Covid. Ótima notícia para a equipe dos Broncos, que vão enfrentar os meus Eagles, que tem sido aí uma mãe para tight ends adversários. A gente viu 3 tight ends ser tight end 1 na semana passada lá nos Chargers. Falando no meus Eagles, Devonta Smith tem um problema no cotovelo. Treinou de forma limitada nesta quarta-feira. A gente ainda não sabe se isso é de uma precaução. Tudo leva a crer que sim. E ele se espera que ele jogue na semana 10. Chase Claypool, um problema no dedo, não participou dos treinamentos nessa quarta-feira. Ele que já está lutando contra um problema na coxa, agora tem mais esse problema no dedo. Se ele estiver disponível na semana 10, é quase certeza que ele não estará 100%, ou seja, não dependa de Chase Claypool nesse final de semana. Eric Ebron, tight end do Pittsburgh Steelers, treinou de forma limitada na semana. Ele já perdeu a vaga para o Pat Freiermuth, né? Então essa notícia hoje é mais irrelevante do que outra coisa. Já tinha dito antes que o James Robinson não treinou na terça, a notícia era essa. Tem uma notícia nova aqui que saiu também hoje. Ele não participou dos treinamentos, então não sabemos aí se ele vai voltar ou não. A gente espera que pelo menos há um otimismo para que ele tenha uma possibilidade de jogar na semana 10, mas isso a gente vai saber provavelmente mais pro final da semana, se ele participar dos treinamentos ou apenas no domingo. Trevor Lawrence com problema no tornozelo, treinou de forma limitada, ainda também não se sabe se isso é uma precaução ou se ele realmente vai participar. A expectativa da equipe é que sim, que ele volte aos treinamentos a 100% para o duelo contra os Colts. Agora passando para umas outras notícias um pouquinho mais tranquilas, né? Algumas notícias de trocas, de times que pegaram jogadores aí nos waivers. John Brown, wide receiver, está agora no Jacksonville Jaguars Practice Squad. Jordan Wilkins assinou também com os Jaguars, com o Practice Squad dos Jaguars, em função dessa questão aí, provavelmente James Robinson. Tivemos a questão Odell Beckham Jr., né? Ele que estava nos waivers até ontem, agora é um free agent. E tem diversos times aí que estão tentando buscar, né? Se fala em Packers, se fala em Patriots, se fala em Saints. Então vamos ver onde é que ele vai acabar parando. Jared Stidham, o quarterback dos Patriots, que teve diversas oportunidades no ano passado, foi ativado no time de 53 jogadores. Ele deve ser o terceiro quarterback da equipe. Royce Freeman, running back, ele foi chamado, né, dos waivers pelos Texans. Os Texans aí ocupando o time com mais running backs. Josh Reynolds foi liberado dos Titans, né? Até se criou a expectativa dele ser um possível sleeper durante a off-season, mas não se concretizou. Já comentei sobre Matt Barkley, quarterback, assinando com os Panthers, provavelmente para chegar para ser o backup do PJ Walker. Denzel Mims, não cheguei a comentar, mas ele foi colocado na reserva de Covid, ele que
vem sendo um bust aí na NFL. Breshad Perriman, wide receiver que até se esperava um pouco dele nos Lions nesse início de temporada, tinha sido dispensado, foi contratado pelos Bears, não teve oportunidades e agora foi nos waivers, os Buccaneers o buscaram e podem ativar ele no time de 53 jogadores. E o Jordan Howard, o running back, hoje dá para se dizer o running back 1 dos Eagles, ele foi colocado novamente no time de 53 jogadores, ou seja, mais uma vez ele deve ser aí dono desse backfield por mais uma semana, é isso pelo menos que se espera. Então, antes de falarmos de opções de trocas, lembrar siga-nos, @fantasyfutebolista no Instagram, _futebolista no Twitter, Fantasy Futebolista você encontra também lá no Facebook, onde há reposts, a gente mais conversa mesmo é lá pelo Instagram, um pouco também no Twitter, então segue lá. E não deixe de assinar esse podcast, né? Seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no Amazon Music, ou no... Enfim, tem várias opções, Pocket Casts, Radio Public, tem opção para todos os gostos aí. Assine, mande para seus amigos e tenha Fantasy Football 365 dias no ano com podcasts semanais durante toda a temporada e a off-season, né? Toda a parte fora de temporada falamos de fantasy, repassamos o ano, estatísticas, questão de ligas Dynasty, a gente fala bastante na off-season, calouros, draft de rookies, tem muito conteúdo pra gente falar de fantasy aí toda a semana, certinho? Vamos então falar de opções de trocas para essa semana 10. Mercado do Fantasy. Você aí que joga várias ligas deve estar bem perdido nessa época, né? A gente não sabe se ainda a liga que joga está disponível, qual liga já não tem mais como trocar. Aí a outra que tu queria trocar, tu achou que era a semana que vem. Tem uma outra que só lá nos playoffs vai travar a questão de trocas, outra que nem trava. Enfim, são diversas variações, por isso até os playoffs a gente traz conteúdo de trocas. Depois nos playoffs pra frente a gente tem um outro quadro lá no Instagram que eu vou ver como é que eu vou fazer para adaptar. Provavelmente eu vou adaptar ele aqui também pro podcast, que é o tudo ou nada. São jogadores ali para você assim, é o 880, então você vai se dar muito bem ou muito mal. É aquela situação, tu tem um matchup que é totalmente desfavorável para ti, que teu adversário tem um time muito melhor, tu precisa de um diferencial. Alguns jogadores, eu trago alguns jogadores nesse sentido, que podem te dar uma vitória aí inesperada. Opções para se comprar nesta semana: Austin Ekeler, running back do Los Angeles Chargers, atualmente terceiro em PPR, quarto em Standard, um dos melhores running backs no Fantasy, já era esperado isso. Vem sendo bom, vem jogando bem toda semana. Na última semana foi parado incrivelmente pela defesa dos Eagles, que vinha facilitando para os running backs adversários. E assim, é um jogador difícil de se trocar. O grande detalhe é que se esse cara tá num time que não tá indo lá muito bem e o cara precisa se desfazer dele, foi uma semana onde ele não deu um retorno assim magistral e pode ter contribuído de repente para a derrota, mais uma derrota desse time que tá lá. Se o cara tá brigando por alguma coisa, ele não vai querer trocar o Austin Ekeler. Mas eu vi algumas trocas nessa semana de desespero aí, de última semana, alguma coisa nesse sentido, que olha, eu não duvidaria. Por isso, se você tá querendo ter um running back 1 confiável no seu elenco, não pense duas vezes, vá atrás de Austin Ekeler. Um outro cara agora, pensando em wide receiver, CeeDee Lamb, wide receiver do Dallas Cowboys. O Dallas Cowboys fez uma partida terrível na semana passada, perdeu pros Broncos em casa, não teve nenhuma atuação assim, tirando acho o Dak Prescott, uma atuação decente, e o CeeDee Lamb não vem dando aquele retorno todo que muita gente esperou, que na primeira semana até parecia, né, ele fez uma primeira semana muito boa. Muitas pessoas, inclusive eu, pensou assim, podia ter tentado um pouquinho mais. Ele teve uma outra semana boa contra os Patriots na semana 6, mas nessa semana foi mal, assim como foi o time, apesar de ter tido 9 targets. Atualmente ele é o 17º em PPR, 14º em Standard. Aqui também é outra situação se você quer melhorar seu elenco. É um cara que pode ter um jogo abaixo, isso é normal para a posição de wide receiver, como foi na semana 9. Mas essa semana já tem Falcons, então se você quer tentar uma troca por ele,
É agora. É a única explicação que eu te dou. Tu quer tentar ter um wide receiver 1 na tua equipe, tu não tá satisfeito com o teu wide receiver 1, CeeDee Lamb pode ser aí uma opção bem interessante. E se você tá buscando tight end, Dallas Goedert é o nome da vez. Ele que não é assim tudo isso, não vem tendo tanto hype, se esperava mais. Com o Zach Ertz mantido na equipe, isso acabou segurando um pouco mais o Goedert, mas agora ele está muito mais participativo. Ele está com essa possibilidade de dar um salto a mais, de se colocar atualmente apenas o 12º PPR, não fez uma partida lá tão boa contra os Chargers, mas pela segunda semana seguida teve aí bons números de targets, foram 6 e 7 na semana anterior contra Detroit. Ele é um dos alvos confiáveis desse Jalen Hurts, né? Por isso, não vejo outra. Eu acho o Dallas Goedert um cara que você escala semana sim, semana também. Mesmo se ele sair sem touchdown, ele pode sair com uma boa marca de jardas e se tornar um tight end 1 na semana sem muito esforço, né? Eu acho que ele é um dos jogadores nessa posição que você consegue isso de uma forma mais fácil. E jogadores que você pode vender nessa semana para tentar buscar de repente um Dallas Goedert, um CeeDee Lamb, um Austin Ekeler. Um deles, Nyheim Hines, do nosso querido Indianapolis Colts. Fez até a semana passada uma temporada patética, né? Foi assim, ele teve resultados negativos, teve uma outra semana que ele ajudou um pouco mais, contribuiu um pouco mais, mas fora isso, terrível. Na semana passada, em half PPR, fez 18.8 pontos, correu para 74 jardas e apenas 6 alternativas, né? Big play ajuda aqui, touchdown ajudou também em pontuação, teve 4 recepções, então colaborou, foi interessante. Atualmente ele é apenas um running back 3 em PPR, né? Exatamente na última posição possível de ser um running back 3, e aqui é tu pegar o cara que tá precisando de running back e o cara achar que o Nyheim Hines vai ter essa pontuação. Se não, pelo menos uma pontuação ok toda semana daqui pra frente. Eu acho que não vai dar. Eu acho que se você tem ele no elenco, é realmente uma possibilidade de vender o Nyheim Hines agora, se você já não dropou ele. Então, uma opção aí pra se vender na semana, Nyheim Hines. Outra opção, na minha opinião, Darnell Mooney, vem sendo o destaque da equipe dos Bears. Mas eu não consigo acreditar num Justin Fields dando ao Darnell Mooney uma possibilidade dele ser um pontuador bom na semana. Basicamente é isso. Foi bem nessa semana, teve 2 touchdowns, falei ali no início do podcast, mas é um cara que tu não tem confiança de escalar ele toda semana, de escalar num flex, no máximo num flex, e por isso essa possibilidade, esse holofote que foi o Monday Night Football, como ele jogou, eleva um pouquinho mais o valor dele, e pode encaixar aí ele e o Nyheim Hines numa troquinha, por exemplo, um pacotão. Vi já trocas essa semana lá na Super League, pacotes enormes. É aquela coisa, a gente nunca sabe quem é que precisa de jogador, quem é que tá mal e precisa de vários jogadores, ou quem tá bem e quer melhorar o elenco. Então, as possibilidades estão sempre aí. Faça trocas, busque trocas. Se você não buscar, não tentar, você nunca vai saber se poderia ter tido uma oportunidade de melhorar seu time, melhorar o teu elenco. E um outro cara aqui que não é dessa semana, que onde eu tento trocar ele, é o Hunter Henry. É um cara muito dependente de touchdown e vem fazendo touchdowns. Mas é aquilo ali e deu. Ele não é um tight end como um Dallas Goedert, por exemplo, que tem volume no jogo aéreo. O Hunter Henry não tem volume. Ele participa principalmente lá naquela última fase do campo. Vem tendo touchdowns, mas se a gente pegar números, ele teve um jogo com 8 targets, que foi na semana 5 contra Houston, e uma semana com 6 targets na semana 3 contra Saints. Nas últimas 3 semanas contra os Jets, mesmo estando 79% dos snaps em campo, foram apenas 4 targets. Saiu com o touchdown, saiu com pontinhos. Na semana 8 contra os Chargers foram 3 targets, 1 recepção. Nessa última semana contra os Panthers, 3 targets, 2 recepções e 1 touchdown. É um cara que depende do touchdown, atualmente é o 5º em standard, 8º em PPR, mas não é um cara confiável, tu não sabe se ele vai fazer touchdown toda semana. É um dos caras que, assim, a gente pode dizer, é um dos que mais tem possibilidade de fazer touchdown entre os tight ends, mas não que ele vá fazer toda a semana. Por isso, eu entenderia muito interessante nesse momento
tentar trocar o Hunter Henry, trocar ele, pegar ele mais um outro jogador, tentar buscar um Tyrene melhor, daqui a pouco pegar o Hunter Henry e um Darnell Mooney e trocar num Dallas Goedert. Eu acho muito interessante, eu acho bem válido se você está precisando aí melhorar o seu Tyrene. Vamos falar da semana 10? Que ela seja menos maluca que a semana 9, por favor. Preview da rodada. Semana 9 já foi pra história, agora estamos na semana 10. Tem gente aí que já se ferrou no Fantasy, mas vamos brincar, vamos disputar. Tem gente que tá com medo de perder os playoffs e tem gente que tá tranquilão, né? Eu vejo que tem gente que às vezes me manda lá no Instagram, tô invicto, perdi uma sódio. Cara, queria que tivesse que nem tu em todas as ligas. Eu particularmente, pra ter uma ideia, eu não tô invicto em nenhuma liga. A liga que eu melhor estou classificado, eu estou 8-1. É uma Dynasty Super Flex, a minha segunda liga mais antiga. E esse ano eu resolvi fazer um rebuild no time. E incrivelmente deu certo. Deu tão certo que eu tô líder absoluto na liga. Então, é do jogo, né? Isso que eu tenho o Travis Etienne no time, tá? Mesmo assim eu consegui me virar. Consegui trocas interessantes e tô lá nas cabeças. Mas vamos lá, vamos seguir. Vamos falar do que todo mundo quer saber aqui, não do meu time numa liga Superflex onde eu sou líder. Eu acho que vocês querem saber muito mais aquelas que eu tô em último, né? Ou em penúltimo. Eu sou gente como vocês, eu também erro, eu acerto, eu erro. É assim, a gente tenta trazer o melhor, mas acontece coisas que nem na semana 9, por exemplo, ou você não consegue arrumar o time, ou faz alguma troca que detona de vez o seu elenco. Isso aconteceu comigo, então, assim como acontece com todo mundo. Quarterbacks da semana que tem confrontos favoráveis. Um deles, e deve ter uma ótima semana, Josh Allen do Buffalo Bills encara o New York Jets em Nova York, duelo divisional, mas o duelo favorável, bem favorável para o quarterback, deve ter uma semana excelente. Ryan Tannehill enfrenta os Saints em casa. Acho também que é outra possibilidade muito boa, tanto que a equipe cede também, vem cedendo nas últimas 4 semanas o terceiro maior número de pontos para a posição de wide receiver. Então a gente tem uma possibilidade aí com o Ryan Tannehill e também com os seus wide receivers nesta semana. Por isso, se você tem Ryan Tannehill, não pense duas vezes. Escalhe. O Saints tem uma boa defesa. Coloca ele para campo. Big Ben tem uma partida interessante contra os Lions, mas esse, mesmo com confronto favorável, eu indicaria você a não escalar. Eu não consigo, ainda mais que ele está com esse problema no ombro. Ele teve um passe no jogo segunda-feira que ele tentou lançar, a bola ficou no ar, voltou. O wide receiver conseguiu completar o passe, mas não foi aquilo que ele imaginava, então tá fora. Esquece o Big Ben pro Fantasy. Jogadores que têm confrontos desfavoráveis na posição de quarterback. Jared Goff, que enfrenta os Steelers do Big Ben lá em Pittsburgh, volta de uma semana de bye. Aqui é um tiro no escuro, né? Ele tem sempre um teto alto, o Jared Goff, porque ele já fez isso até nessa temporada, mas não é um cara que se confie, então não escale, não faça essa maluquice, independente do tipo de liga que você jogue, seja uma liga mais profunda ou uma liga super flex. Outro cara que tem um confronto difícil, mas na semana passada também tinha, né? Jimmy Garoppolo enfrenta os Rams nessa semana, que perderam na semana passada pro Ryan Tannehill dos Titans. Pela atuação dele na semana passada, eu diria que ele até é um cara que eu escalaria. Inclusive era um dos jogadores de streaming que eu comentei aqui nessa segunda-feira. Por isso, utilizando melhor Deebo Samuel já vinha sendo utilizado bem, mas utilizando melhor Brandon Ayuk, acertando uns passes interessantes aí em screen para running backs, ele pode ter uma pontuação interessante aí pelo menos. E voltou também o George Kittle, que ajuda bastante essa situação mesmo no confronto mais difícil. Mas não deixa de ter opções melhores, tá? Na posição de quarterback, não é um cara que se escala assim tão fácil. E a princípio a gente tem Mike White como quarterback novamente, quarterback 1 dos Jets, mas o duelo contra os Bills é terrível. Se ele jogar bem contra os Bills, olha, Zach Wilson, tome cuidado. Tomara que ele não se machuque, tomara que ele jogue bem. Mas o Zach Wilson pode começar a ter problemas se o Mike White começar a aparecer bem. Lembrando que Mike White tem mais touchdowns que Zach Wilson na temporada. Detalhe. E qual que é a minha aposta da semana? Dak Prescott contra os Falcons, o quarterback dos Cowboys. Ele foi bem em garbage time na semana passada, durante o jogo não estava bem. Mas eu acho que essa semana vai ser diferente a pegada.
Acho que nesse duelo contra o Atlanta eles vão entrar mais ligados, entrar melhor e deve ser um jogo de muitos pontos. Por isso eu acho o Dak Prescott um bom nome aí para esta semana e ele é minha aposta na posição de quarterback. Passando para running backs, agora Devin Singletary com o Zach Moss não jogando. É aquela coisa, se o Zach Moss for ativado, o Zach Moss vai ter 50-50 com o Devin Singletary, até um pouquinho mais, às vezes, do que 50-50. Mas se ele não jogar, eu acho que ele é um cara assim para se escalar como um running back 2, sem dúvida alguma, nesse duelo contra os Jets. Se a equipe conseguir dar a volta por cima do que foi na semana passada com o Jaguars, ou se eles... A gente espera que eles não vão sucumbir novamente, né? Mas se eles conseguirem abrir uma vantagem, a gente pode ver bastante jogo corrido e o Devin Singletary de repente saindo com um touchdownzinho aqui ou ali. O backfield dos Eagles segue sendo uma incógnita. Eu acho que a linha está mais indicando Jordan Howard, número 1, Boston Scott, número 2, e com possibilidades na red zone, e o Gainwell com um cara para uma terceira descida, para uma jogada engraçadinha na end zone também. Eu diria que o Jordan Howard é um cara que eu escalaria assim com mais tranquilidade contra os Broncos. A equipe dos Eagles jogam lá em Denver. Os Broncos já foram uma das melhores defesas contra running backs, mas vem tendo mais dificuldades nas últimas semanas. Por isso, e da forma como o Jordan Howard vem jogando, eu acho que ele é interessante sim, dá pra, no mínimo para um flex, acho que dá para acreditar. E a dupla Melvin Gordon e Javonte Williams tem um jogo, um matchup bem favorável contra esses Eagles. Em casa, deve ter aí divisão de carregadas, chances de touchdown para ambos os jogadores. Eu diria que ambos também são possibilidades. Melvin Gordon talvez um running back 2, Javonte Williams para flex, sem peso na consciência nenhum. Jogadores que têm confrontos difíceis dessa semana, um deles ou dois deles dá para se dizer, Adrian Peterson e de Jeremy McNichols. A tendência é que o Adrian Peterson seja o cara mais utilizado nesse backfield. Eles enfrentam o Saints, tá, nessa semana. E vão ser dependentes de touchdown. Eu acho que jardas não vai ser o caminho e vai ser touchdown. Eu não duvidaria do Adrian Peterson saindo com touchdown, nem do McNichols, nem com o Deonta Foreman saindo com touchdown. Mas eu não indicaria escalar nenhum deles pelo confronto ser bem complicado. E essa dependência, claro. O Latavius Murray não deve jogar Devonta Freeman, mas o confronto também é difícil nessa quinta-feira contra os Dolphins. Outra situação muito parecida com o Adrian Peterson, né? Dependente de touchdown. Pode ser que saia com touchdown e acabe tendo aí pontuação de running back 2, daqui a pouco até running back 1 contra essa defesa dos Dolphins. Mas o confronto é complicado. Em algumas ligas que eu tenho Devonta Freeman, eu vou ser obrigado a escalar ele, porque eu não tenho outras opções aí melhores. E jogadores em bye essa semana, inclusive, né? Nessa semana a gente tem... eu falei isso na segunda-feira, né? Agora eu já esqueci quem é que tá de bye nesta semana. Vamos ver aqui, vamos ver. Semana 10, Chicago Bears, Cincinnati Bengals, Houston Texans e New York Giants. Outro cara que tem um confronto difícil, o mais difícil dessa semana, analisando as últimas 4 rodadas, é o Jonathan Taylor, o running back do Indianapolis Colts, que enfrenta o Jacksonville Jaguars em casa, mas que aqui, dependente de touchdown, né, ele é o melhor running back hoje no Fantasy, disponível, saudável. Então, cara, não tem dúvidas aqui de escalar o Jonathan Taylor sem peso na consciência, né? Eu falei que ele é o melhor e agora eu fiquei na dúvida, ele é o melhor ou não é o melhor? Jonathan Taylor, ele é o número 2, mas se eu não me engano o número 1 é o Derrick Henry. Exatamente. Minha memória não me quebrou dessa vez aqui. Ele então hoje saudável é o melhor running back. E num duelo, mesmo que seja difícil contra os Jaguars, você não corre o risco de não escalar ele, né? Não faz essa bobagem. Minha aposta na posição de running back é o James Conner, running back do Arizona Cardinals. Enfrenta os Panthers, que também já foi uma defesa que soube aí segurar running backs adversários, mas sem Chase Edmonds, talvez ali dividindo um pouco de carregadas com Eno Benjamin. E eu acho que ele tem uma possibilidade enorme aqui nessa rodada de daqui a pouco não fazer lá seus 36 pontos em half PPR que ele fez na semana passada. Mas tem uma pontuaçãozinha aí, quem sabe batendo uns 20. Ele vem fazendo touchdown toda semana. Nome interessantíssimo nessa semana, por isso é minha aposta na posição de running back. Wide receivers agora,
O elenco do Saints não tem assim um grande wide receiver, mas essa semana o duelo contra os Titans, ele é bem interessante. Tanto Deontay Harris, que seria o meu preferido desses jogadores, Marquez Callaway, Tre'Quan Smith. Sou mais aliado a Deontay Harris. Pode ser que surja um Odell Beckham Jr. aí, que eu teria um pé atrás de escalar logo de cara, mas quem sabe, né, uma primeira impressão. Trevor Siemian provavelmente será o quarterback, então não tem um grande astro, mas o confronto é favorável contra os Titans, né? Quem sabe, mesmo que seja num garbage time daqui a pouco, pode ser que saiam aí com alguns pontinhos. A dupla Keenan Allen e Mike Williams tem um confronto contra os Vikings, que já foi destaque na posição contra o wide receiver, vem sofrendo nas últimas 4 semanas, e aqui eu diria que Keenan Allen entrou nos trilhos, né? Keenan Allen teve 12 recepções na semana passada, das 13 tentativas em direção a ele. Justin Herbert jogou bem. Keenan Allen já pulou aí para 18º em PPR. O Mike Williams, pelo contrário, começou muito bem, né? Agora ele é apenas o 15º, mas o início dele estava lá nas cabeças, segundo, terceiro, quarto melhor. Caiu, ainda está na frente do Keenan Allen, mas nas últimas 3 semanas o destaque vem sendo o Allen, principalmente nas últimas 2 semanas, onde ele teve um touchdown. E combinado aí foram 24 targets contra Patriots e contra os Eagles, que vinha até se destacando aí na defesa contra os wide receivers. Por isso, ambos com confrontos favoráveis. Se você tem um pé atrás do Mike Williams, eu diria que tenta mais uma vez, pelo menos um flex. Eu acho que você pode confiar nele nesse sentido. E outra dupla aqui que também é uma situação parecida, né? A.J. Brown não foi tão bem na semana passada, mas é um cara super confiável. Enfrentam os Saints, que também já foram destaque, mas vem cedendo pontos para a posição nessas últimas 4 semanas. Julio Jones é um cara que é um pouco mais complicado, mas para um flex eu acho que é bem válido. Ambos têm esse confronto favorável e podem aí te dar uns pontinhos bem bacanas. Eu já falei para vocês, né? O A.J. Brown eu tenho em várias ligas, então tomara que ele vá super bem nessa semana 10 do Fantasy. E jogadores que têm confrontos difíceis, né? Elijah Moore, Jamison Crowder. A gente não sabe ainda a situação do Corey Davis, mas os wide receivers jogando contra os Bills nessa temporada, não indico. Então, mesmo que o Elijah Moore tenha feito uma boa semana, eu não vou escalar ele nessa semana, e muito menos o Jamison Crowder. Davante Adams enfrentam os Seahawks. É engraçado como os números eles vão mudando, né? Nas últimas 4 semanas o Seahawks vem melhorado a sua defesa contra wide receivers, né? Vem cedendo poucos pontos e na semana é a segunda melhor contra a posição. O Davante Adams pode ter a chegada do ODL também, tem essa questão aí rolando. Não sabemos ainda se Aaron Rodgers estará disponível ou não. Se ele não estiver disponível, corro o risco de não escalar o Davante Adams. Corro o risco, não gostei do Jordan Love. Agora, se o Aaron Rodgers for a campo, mesmo no confronto complicado, não precisa se preocupar, pode escalar sem problema algum. E outro cara que volta de bye já com um problemão na frente é o Terry McLaurin, o wide receiver do Washington Football Team, encara outro time que vem de semana de folga, que é o Tampa Bay Buccaneers. Perdeu peças na posição de cornerback, mas parece que engrenou também, outro time que se ajustou nesse sentido. E o duelo contra essa defesa para o McLaurin, por mais que seja difícil, por mais que possa ser complicado, eu acho que ele é o grande destaque desses wide receivers, desse jogo aéreo da equipe de Washington. Por isso eu não teria maiores problemas em escalar ele, independente desse matchup ser complicado. E a minha aposta na semana, aqui eu vou arriscar. Aqui, já que eu fui um pouco mais na confiança do Conner, do Dak Prescott, aqui eu vou arriscar. Minha aposta da semana é Marvin Jones, wide receiver do Jacksonville Jaguars, encara os Colts em Indianápolis, mas tem um detalhe interessante. Nas últimas 4 semanas, os Colts é a equipe que mais vem cedendo jardas para a posição de wide receiver e a terceira que mais cede touchdowns para a posição de wide receiver. Ou seja, temos uma possibilidade aqui, né, do Marvin Jones aí ter aquela semaninha com uns pontinhos ali, se tiver aí seus 15 pontos, olha, já valeu a aposta, vocês não acham? Eu acho, pelo menos. Tight ends agora, para fechar aí nossos matchups favoráveis. Quem tem o melhor matchup?
Noah Fant contra os Eagles. Já tinha falado na semana passada de Jared Cook, acabou que todos os tight ends disponíveis pontuaram, e aqui se o Noah Fant, voltando de Covid, for realmente bem utilizado pela Bridgewater, pode ser um dos melhores na semana. Um cara que vem tendo aí altos e baixos, o time na verdade vem tendo altos e baixos, mas o jogador segue sendo um grande destaque, é o Travis Kelce, né? Foi o melhor, eu acho, inclusive na semana passada. Na outra semana não foi bem. Ele encara os Raiders nessa semana, uma equipe que vem cedendo pontos para a posição, é em Las Vegas, mas é um cara que você escala semana sim, semana também. E outros caras que têm duelos favoráveis, a gente ainda não sabe quem vai ser o principal, são os tight ends dos Buccaneers, que encaram o Washington, na capital americana. Se Gronk for pro jogo, o último jogo que ele era esperado pelo menos participar em algumas situações e não participou, né? Eu acho que ele teve um snap, saiu ou nem teve, agora não lembro. Se ele não estiver em campo, eu diria que o O.J. Howard pode ser uma possibilidade. A gente sabe que tight end é uma posição aí bem volátil e daqui a pouco, se a equipe ainda não tiver Antonio Brown, tem uma suspeita aí com o Chris Godwin, pode ser que dê match, que dê um jogo interessante pro tight end aí que for o titular dos Buccaneers. E quem não tem confronto favorável, um deles foi uma dos meus jogadores indicados nos waivers na segunda-feira, o Geoff Swain, que encara o do Tennessee Titans, que encara os Saints. Mas o Geoff Swain a gente espera que ele seja dependente de touchdown. Então aqui mesmo no confronto difícil, eu acho que daria para se você tá bem mal de tight end, se sua equipe daqui a pouco é tight end premium, aí ficar um pouco mais escasso, porque tem gente que usa tight end até no flex. Geoff Swain pode ser um cara que sai com touchdown e aí acaba te dando os pontos. Então é uma situação em haver aqui, mesmo com matchup desfavorável. Outros caras que têm matchups desfavoráveis, daí eu não indicaria, é o David Njoku e o Austin Hooper, que também vem sendo aí um completo bust desde que saiu lá dos Falcons, né, e foi para os Browns. Eles encaram os Patriots fora de casa, confronto desfavorável e que eu não indicaria nenhum dos dois. E aquele time, aquela galera que se deu bem na semana passada contra os Eagles, nessa semana tem o pior confronto da rodada. Jared Cook, Donald Parham, Stephen Anderson, eles encaram os Vikings e eu indicaria aqui não fazer essa aposta, nenhum deles. Eu acho que a saída pro Justin Herbert vai ser jogar aí em quem tem confronto um pouco mais tranquilo, que é Keenan Allen, Mike Williams, e daqui a pouco, inclusive o Mike Williams pode se beneficiar dessa situação do matchup ser difícil para os tight ends, porque ele é um bom alvo na red zone adversária. E minha aposta da semana é o Pat Freiermuth, né? O grande destaque aí dessa última semana de tight end, encara o Detroit Lions, que é uma equipe que vem cedendo toques na red zone para a posição de tight end, e vem assim, praticamente, se eu não me engano, nas últimas 4 semanas são 5 oportunidades, em 4 oportunidades eles cederam a recepção. Então vem de uma semana de bye também, então isso conta. Nas 4 últimas semanas pode se classificar como 3, é uma das equipes que mais vem sofrendo com os tight ends adversários. Por isso eu indicaria aqui, e é minha aposta da semana, o Pat Freiermuth, tight end do Pittsburgh Steelers. Eu ia falar Indianapolis Colts, por quê? Não sei. Eu acho que pela questão do Eric Ebron, Steelers, foi pros Steelers? Talvez. Eu vou dar uma olhadinha agora nas perguntas que vocês mandaram no Instagram e eu volto em 1 segundo. Não disse que era rápido? 1 segundinho só. Aqui a tecnologia é uma coisa maravilhosa, né? A gente pausa a gravação, lê as perguntas, escolhe as melhores, define as melhores que serão respondidas e logo na sequência estamos respondendo. Para começar, pergunta aqui do Cofano, grande Cofano, vamos ver se sobe, né, na Super League. Esse aqui pegou uma pedreira aí, Liga 5C tá bacana, tá bem legal, mas vamos subir, né, por favor. Aí, um experiente do jeito que tu é no Fantasy, a gente sabe que às vezes não tem muito isso. Eu mesmo, na League 2, tô em 12º, se eu não me engano, então... Tava brincando com o pessoal antes da temporada, que uma vaga já era minha pra subir, que subiriam 4, né, porque eu vou largar a vaga pra próxima temporada e tô vendo se eu não vou deixar essa vaga pra andar de baixo, aí sim.
Você me perguntou aqui qual o preço do Henry em uma Dynasty. O Derrick Henry, provavelmente não o Hunter Henry, né? Derrick Henry, eu diria que assim, para esse ano, vamos pensar que para esse ano ele tá fora, tá? Vamos começar com essa prerrogativa. Ele é um cara que no ano que vem, quantos anos que ele vai ter? Ele já passou, inclusive, eu acho, daquela... Ele já tem 27, ele vai ter 28. Normalmente, um running back, a gente começa a ver uma decadência a partir dos 26. Pelo seu físico, pela situação dele, que é um cara que ainda recebe muito volume, a não ser que a equipe do Tennessee Titans faça um movimento para buscar um jogador, um calouro de repente, como fez um Steelers pegando em primeira rodada, um Jacksonville Jaguars pegando um Etienne em primeira rodada, logo no início da segunda. Se não tiver um movimento nesse sentido, inclusive vamos para um outro dado aqui para nós ter essa informação mais completa, né? Verificando o contrato dele, ele tem aí, ele tinha assinado 4 anos, 50 milhões, né, com a equipe dos Titans, isso em 2020, então ele está no seu segundo ano de contrato, ele tem mais 2 anos de contrato, tem uma possibilidade aí de sair no ano 2022, mas eu acredito que os Titans não fariam isso, então vamos aí pensar que por mais 2 temporadas, teoricamente, ele tem grandes chances de continuar nos Titans, e se, como eu falei, não fizerem um movimento para pegar um jovem jogador no ano que vem, ele ainda vai ter uma validade boa. Então eu diria que assim, cara, uma escolha de primeira rodada ainda talvez seja pouco, porque a gente está vendo um cara de 27 anos fazer o que ele está fazendo. E por mais que tenha essa questão da idade, o time joga pro Derrick Henry. Pode ser que isso mude em função da lesão, mas eu não vejo tanto essa lesão ter influência na sua utilização. Ou a equipe drafta alguém no ano que vem, aí se foi, ou essa informação do valor dele, eu diria que agora não é um movimento para nem comprar nem vender. Eu diria que esse movimento ele deve ser feito lá próximo ali do draft. Naquela parte do draft que a gente já vai ter ideia se o time está em busca de running back ou não, ou vai manter o Derrick Henry, vai buscar running back só em 2023. Então eu acho que muito a gente pode ter muito mais informação no ano que vem para saber o valor dele. Hoje eu diria que pelo menos umas 2 primeiras rodadas. Por menos que isso eu não faço. Ou um pacote com jogadores novos, envolvendo wide receivers novos principalmente, um rebuild se você está pensando. Agora, se tu quer comprar... sim, sempre digo, Dynasty, arrisca. Daqui a pouco tu manda uma escolha de primeira rodada pro cara e tu tá lá em cima da tabela, essa escolha vai ser lá no final do primeiro round, e o cara vai aceitar porque ele tá apavorado. Mas é sempre o custo de oportunidade. Eu acho que o valor ele não seria nada menos do que 2 escolhas de primeira rodada, neste momento. Outra pergunta também referente à Liga Dynasty do nosso querido GP Cieluzinski. Eu sempre vou ter problema com o teu nome. Sempre vira notícia. Nosso querido jogador aí da League One, da Super League, ele manda o seguinte: em uma Liga Dynasty, o que fazer com Calvin Ridley? Manter, trocar? É uma situação bem complicada. Bem complicada. Eu diria que hoje não é o momento de fazer movimentos também. Porque ele está com um valor muito abaixo do que ele pode trazer. Ele pode não voltar para a liga. E se ele voltar? Tu trocou ele por uma escolha de draft que vai virar, sei lá, um Laviska Shenault daqui a pouco. Entende? Eu acho que hoje o custo de tu manter ele no teu elenco ele vale mais a pena do que tu trocar. Por isso eu manteria o Calvin Ridley. E se fosse trocar, teria que ser uma troca assim muito boa. Muito boa mesmo. Em Liga Redraft eu troquei o Calvin Ridley por Melvin Gordon, porque eu tava 2-6 na época, na semana passada. Eu troquei pelo Melvin Gordon e agora eu tô 2-7. Não ajudou muito, mas pelo menos eu tenho um running back para colocar a jogar. Que eu não tinha semana passada. Tava sem o DeAndre Swift. Então, é nesse sentido, sabe? Até que ponto que vai te ajudar? Eu acho que ele te ajuda hoje mais tu mantendo ele no banco e esperar que ele retorne, se não nessa temporada para a próxima temporada, e vai voltar como wide receiver 1. Basicamente é isso. E outra, dificilmente ele vai chegar e vai dizer acabou minha carreira. Ele pode enrolar isso aí, a gente só saber isso lá próxima da próxima temporada, se ele não vai jogar novamente.
Então, dependendo de como tiver a situação próxima ali da época de draft, a gente vai estar falando isso aqui no podcast com certeza. São assuntos aí, Derrick Henry, Calvin Ridley, que a gente vai continuar tocando ficha muito provavelmente se esses caras não voltar nessa temporada. E uma última pergunta aqui do Matheus.S. Rodrigues. Qual o risco de ter no roster jogadores de times que não brigam por mais nada? Nenhum. Fantasy Football não é NFL. A gente sempre fala isso. Pelo menos eu sempre tentei trazer isso. Falo muito na off-season sobre isso, sabe? A gente às vezes eleva um jogador, o valor dele pelo time. Mas o maior exemplo de tudo isso é o Christian McCaffrey. Vamos pegar um histórico aqui. Carolina Panthers History, de repente. Será que eu vou encontrar? O que eles... como é que eu vou encontrar isso? Como é que eles terminaram nas últimas temporadas? Mas o maior exemplo disso é o Carolina Panthers, né? O Christian McCaffrey é um astro no fantasy, é simplesmente sensacional. E o time dos Panthers não vem sendo interessante desde daquele ano onde o Cam Newton apareceu e quebrou a banca, foi MVP, eles foram para os playoffs, foram para o Super Bowl. Depois disso, qual que é o... Achei. Esse ano eles estão 4-5, tá? Mas a gente não viu o McCaffrey. O ano passado eles terminaram 5-11 e o McCaffrey se machucou também. No ano anterior, onde ele teve o melhor ano da carreira dele no Fantasy Football, o time foi 5-11 na temporada. No ano anterior, que ele também foi bem, em 2018, 7-9. Então, assim, cara... Não te preocupa com o time, te preocupa com o jogador. Muito jogador assim como o Christian McCaffrey, um DeAndre Swift nos Lions, não é um problema. Quem são outros jogadores aí interessantes? A gente tem, né, o George Kittle, que o San Francisco 49ers não é um super time, mas não é ruim. O Darren Waller também não tá num super time, mas também não é um time ruim. Falando em times ruins, Lions, por exemplo, TJ Hawkinson nos Lions é um exemplo, DeAndre Swift é um exemplo, o Jalen Hurts nos Eagles, os Eagles mal, ele se aproveitando de garbage time, nas últimas 2 rodadas não foi tão bem assim, mas até então ele era um dos melhores quarterbacks do fantasy. Por isso não te preocupa muito com o time, te preocupa com o jogador que é sucesso, vai tranquilo. Certinho? Esse foi o nosso podcast de preview da rodada 10. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, mande para seus amigos, siga-nos, assine, enfim. Trocamos uma ideia agora lá no Instagram até a rodada. Tendo dúvidas, só mandar lá que a gente prontamente tenta responder. Eu prontamente tento de responder, a gente vai trocando uma ideia. Certinho? Uma boa restinho de semana para vocês. Desejo sorte a vocês na semana 10 e nos falamos. Um abraço, até semana que vem.